Fala galera, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês os principais atalhos do Jupyter e como que você vai fazer para descobrir todos os atalhos que tem dentro da ferramenta do Jupyter, para você se tornar mais produtivo, mais rápido quando você estiver programando em Python, beleza? Então vamos lá e já deixa um aviso aqui, se você quiser que eu faça um vídeo ensinando os atalhos, por exemplo, de outros editores de código, outras ferramentas como essas, como o PyCharm, por exemplo, deixa pra mim nos comentários, que eu tô acompanhando os comentários, e você aprende aí, beleza? Então, vamos lá. Ó, repara o seguinte, quando você está programando dentro do Jupyter, é interessante que você aprenda alguns desses atalhos e que você aos poucos vá usando. No início, você vai se forçando a usar, se forçando a lembrar. E aí depois que você aprende esses atalhos, se força um pouco, isso vira meio que natural. E aí o processo de você construir seus programas, construir seus códigos, vai ficar muito mais rápido por causa desses atalhos. Parece que um atalho desse não te dá muito tempo. Só que quando você começa a usar isso o tempo todo e usar vários atalhos diferentes, cara, você vai ver a velocidade que você ganha construindo isso e você pode focar todo o seu esforço de pensar em como construir o seu código, como resolver o desafio que você está querendo resolver. Então por isso que eu recomendo muito que você domine esses atalhos que eu vou te mostrar. Pelo menos essa lista que eu vou te mostrar aqui. E se você quiser fazer o download dessa lista aqui, que eu vou te mostrar na aula, desse arquivo, tem aqui na descrição. Tem lá o link, você clica lá, coloca o seu e-mail e eu te mando essa cartilha pronta para o seu e-mail na hora, beleza? Então, ó, vamos lá. Quais são os principais atalhos? A primeira coisa antes de você entrar efetivamente nos atalhos é você entender que o Jupyter tem dois modos, que é o modo que ele chama de Edit Mode, de edição, e o modo de Command Mode, ou seja, de comandos. E o que são esses dois modos? Basicamente é o seguinte, quando você clica, por exemplo, numa célula de código, eu vou escrever o meu código aqui, ó, meu código aqui, por exemplo, print... Meu nome é Lira. Quando você está editando uma célula, ou seja, escrevendo dentro dela, você está no Edit Mode. Quando você está selecionando uma célula, tá vendo? Que não tem esse seu ponteirozinho piscando em nenhuma célula, quando você está assim, você está no Command Mode. Por que isso é importante? Porque os atalhos funcionam de forma... Tem atalhos que só funcionam no Command Mode, tem atalhos que só funcionam no Edit Mode, mas tem atalhos que funcionam de forma diferente em cada um dos dois. Então é importante que você entenda isso e é importante que você saiba navegar de um para o outro. Como que eu faço para entrar no modo de edição e no modo de comando? Modo de edição é só você estar escrevendo seu código que você vai no modo de edição. Se você quiser sair do modo de edição e entrar no modo de comando, você aperta o ESC. Olha só, eu vou apertar o ESC uma vez no meu teclado agora. Ó. Pá! Tá vendo? Ele sumiu com aquele negócio, o cursor que estava piscando, e ele ficou marcado essa célula. Então todos os atalhos de Command Mode, eles vão funcionar agora. Se você der um Enter, por exemplo, estou com a célula selecionada e dei um Enter, ele entra no Edit Mode. Então o Enter, foi o que eu escrevi aqui, ó, o Enter entra no Edit Mode e o ESC entra no Command Mode. Se eu apertar ESC mais de uma vez, Lira, não tem problema nenhum. Se eu apertar Enter mais de uma vez, Lira, também não tem problema nenhum. Então Enter entra no modo de edição, ESC entra no modo de comando, beleza? É isso que você precisa entender. Beleza, alguns de vocês podem estar perguntando, Lira, mas que link é esse aqui? Você não explicou ainda? Calma, eu vou explicar, vem comigo. Show. Feito isso, a gente agora vai para esses novos comandos, que é de inserir uma célula acima ou inserir uma célula abaixo. E se você reparar, eu escrevi aqui do lado sempre, olha só. Os atalhos de inserir célula são atalhos que têm que ser executados em Command Mode. Os atalhos de mudar o modo da célula, se ela é Markdown ou código, eu já vou explicar o que é, tem que ser executados em Command Mode. Tem alguns atalhos, como esses aqui, que podem ser em Edit Mode ou Command Mode. Então eu coloquei aqui, ó, dentro da cartilha, isso aqui disponível para vocês. Então, só fazer o download da cartilha aqui na descrição. Mas vamos lá. Inserir uma célula acima ou abaixo. Então, por exemplo, estou nessa célula aqui, estou escrevendo ela, terminei de escrever esse meu texto. Quero inserir uma célula embaixo dela, B. B de bola, insere uma célula abaixo dela. Vou deletar esse cara aqui, ó. Vou vir aqui e deletar essa célula. Quero inserir uma célula acima dela, por exemplo, aqui, ó. Estou com esse cara selecionado, quero inserir uma célula acima dela, A. Beleza? Então, A de acima e B de não é de abaixo, mas é outro. Então, é B. Então, o B insere embaixo. A insere em cima e o B insere embaixo. Beleza? Basicamente é isso. Show. Aí, agora vem uma parte importante, que é o seguinte. No Jupyter, quando você está construindo seu código, você pode escrever células. Cada coisa dessa aqui é uma célula, tá? Células de texto, que são essas aqui, e células de código, que são essas daqui. E tem como você mudar entre uma e outra. Por exemplo, aqui, digamos que eu estou escrevendo aqui, eu estou aqui no célula de código, beleza? Só que digamos que eu quisesse escrever um texto, por exemplo, vamos agora escrever um código.
Pô, isso aqui não é para ser um código, isso aqui é para ser uma célula de texto. Como que eu faço para ela virar uma célula de texto? Você faz o seguinte, olha, você tem que estar no Command Mode, tá vendo? Então você vai apertar ESC, entrei no Command Mode, e aí, ó, M, que ela vira uma célula de Markdown, que é de texto, M. Pronto, ela virou uma célula de texto. Então agora, ó, se eu executar essa célula aqui, que a gente já vai aprender como que executa aqui embaixo, os códigos, ela é uma célula de texto, tá vendo? Então vou repetir, ó. Dei Enter para editar ela, tá vendo? Ó? ESC, Command Mode, Enter é o Edit Mode. ESC, Command Mode, Enter, Command Mode. Então, digamos que essa célula aqui está em formato de código. Vou botar ela aqui, ó, formato de código. Estou escrevendo um código. Aí eu comecei a escrever e falei, putz, não é código, eu queria que isso aqui fosse texto. ESC para entrar no Command Mode, M ela vira um texto. E aí, ó, pronto. Tá lá, ela vira um texto bonitinho. Tá vendo? A mesma coisa o contrário, por exemplo, vim aqui nela. Estou escrevendo, ela está em formato de texto, tá vendo que ela está em formato de texto? Mas eu quero escrever meu código, print lira. Putz, eu queria que ela fosse código, o que eu faço? Olha só, código é Y. ESC ela entra no Command Mode, Y, virou código, tá vendo? Virou código bonitinho. Então, M transforma em célula de texto, Y em célula de código. Lira, mas o que é esse Markdown que você escreveu aqui? É justamente esse link que eu deixei disponível para vocês aqui em cima. Markdown é o que o Jupyter chama, né, da linguagem que você faz para escrever essas células de texto. Deixa eu te explicar direitinho aqui, ó. Se você olhar aqui no início, tá vendo que título grande é um hashtag só, título menor 3 hashtags só, que esses pontinhos aqui, ó, esses indicadores de lista estão aqui, escritos de outra forma e assim vai. Então, Markdown é quase como, não é tipo uma linguagem de programação, porque ela é muito simples para ser considerado isso, né? Mas é um padrão, é um conjunto de padrões para você formatar os textos que você faz dentro do Jupyter. E dentro desse link que eu disponibilizei dentro do arquivo, ele tem basicamente uma lista de macetinho, ele explica tudo. Por exemplo, ó, títulos, H1 fica assim, grandão, H2 fica assim, menor, H3 fica assim, menorzinho, e assim vai. E ele vai explicando tudo. Olha, se você quiser dar ênfase, ó, você coloca em negrito assim, você coloca texto riscado assim, você cria uma lista assim, dessa forma, você cria links assim, dessa forma, você coloca imagens assim, dessa forma, e assim vai. Então, nesse link que eu disponibilizei para vocês, ele explica tudo o que você precisa saber de Markdown para você formatar o seu texto Jupyter como você quiser. Aí você já vai pensar assim, putz, Lira, eu já estou tendo que decorar atalho agora nessa aula, ainda vou ter que decorar essas coisas em Markdown? Não, baixa isso aqui como cartilha para consultar, galera. Clica nesse link sempre que você quiser fazer. Eu não sei esses códigos de Markdown de cabeça. Confesso que eu realmente não sei. Quando eu quero colocar um negócio em negrito, quando eu quero colocar um negócio riscado e tal, eu entro nesse link, consulto lá como é que faz, volto aqui e faço. Não tem por que ficar decorando essas coisas não. Tá bom? Então vamos lá. Próximo. Executar os códigos. Para você executar os seus códigos, tem 3 atalhos que são importantes você entender a diferença entre eles. Tá? E isso serve tanto para executar código quanto executar células de texto. Como assim executar célula de texto, Lira? É o seguinte, ó. Se eu escrever aqui, por exemplo, nessa célula, ó, meu nome é Lira. Tá vendo? Ela é uma célula de código. Então vou dar, ó, ESC M, ela virou uma célula Markdown. Tá vendo? Uma célula de texto, né? Tá vendo que ele não escreveu o texto? Ele tá meio que solto assim, não tá executado? Se você der o Ctrl Enter, ele executa a célula de código. Então agora, Ctrl Enter, ele executou essa célula. Se pode ser um código, por exemplo, Ctrl Enter aqui no print, ele executa o código e me dá a resposta do código. Ctrl Enter no texto, ele só finaliza aquele texto para você, entendeu? Basicamente é isso. Beleza? Então o Ctrl Enter é um atalho que ele só executa a célula de código. Então, ó, Ctrl Enter, executou essa célula e botou bora aprender Python. Alt Enter, ele executa a célula de código e ele automaticamente adiciona uma célula embaixo. Então, Alt Enter. Tá vendo? Executou e adicionou uma célula embaixo. Vou fazer de novo, ó. Alt Enter, ele executa e adiciona uma célula embaixo. Beleza? Agora, o Shift Enter, ele é a mesma coisa que você chegar e clicar aqui no Run. Olha só. Quando você clica no Run, olha o que ele faz. Ele executa e seleciona a célula embaixo. Ele não adiciona. Ele seleciona a célula que está embaixo. Tá vendo? Então, ó, Shift Enter. Ele seleciona a célula de baixo. Beleza, ele selecionou a célula de baixo. Mas, se você reparar, por exemplo, se não tiver nenhuma célula embaixo, estou aqui.
Shift Enter. Se não tiver nenhuma célula para ele selecionar embaixo, aí sim ele adiciona. Então parece meio complexo, mas eu escrevi aqui para você. O Ctrl Enter só executa, Ctrl Enter só executa. O Alt Enter executa e adiciona. E o Shift Enter executa e seleciona a célula de baixo, beleza? Particularmente essas de execução, eu não acho que você precisa saber todas elas, eu não uso todas. Eu uso Ctrl Enter para executar e quando eu quero adicionar uma embaixo, Alt Enter. Selecionar a célula de baixo, Shift Enter, eu confesso que eu quase não uso, beleza? Então eu uso Ctrl Enter ou Alt Enter. São as que eu mais uso aqui, se você quiser segue o mesmo, se não, tem aqui as opções para você, beleza? E repara o seguinte, esses três códigos, esses três atalhos, Ctrl Enter, Alt Enter, Shift Enter, eles funcionam tanto em Edit Mode quanto em Command Mode. É um dos poucos atalhos que funcionam das duas formas, tanto para editar quanto para comandos, beleza? Então, tenha isso em mente. Beleza, alguns de vocês devem ter reparado que eu estou deletando célula com atalho também, que é o quê? Para deletar célula, no Command Mode você aperta D de dado, duas vezes, ó, 1, 2, deletou essa célula. Alt Enter, entra aqui no Command Mode, D duas vezes ele deleta. Eu não escrevi esse atalho aqui dentro da nossa cartilha, porque eu não acho que tem necessidade de decorar esse. Mas se você quiser, no final da aula eu vou te mostrar como que você descobre todos os atalhos do Jupyter para você decorar os atalhos que você quiser, beleza? Acompanha comigo, que não acabou ainda não, ó. Agora a gente vem para um atalho muito útil, que é o atalho do Tab. E para isso eu vou escrever algumas linhas de código com você. Não se preocupa muito com o código em Python, então mesmo que você não saiba nada de Python, não se preocupa muito. Acompanha comigo como que funciona o Tab, que é a tecla de dicas do Jupyter pra gente. Tem muita gente que vem com essa dúvida pra mim, Lira, o Jupyter não tem aquele negócio que ajuda a gente a escrever o código, né? Não tem aquilo automático. Não, mas ele tem dentro da tecla do Tab que eu vou te mostrar agora. Show! Então, para te mostrar o atalho do Tab, primeiro, reconhece variáveis já criadas. Então, eu vou criar uma variável aqui, eu vou chamar assim, ó. Minha variável vai ser 10.27. É um número. E aí, repara o seguinte, a partir do momento que você já escreveu essa variável, agora o Jupyter consegue reconhecer ela. Então, por exemplo, ó, vou printar a minha variável. MINH tab. Viu? Ele preencheu minha variável automaticamente. Vou fazer de novo. MINH tab. Como só tem essa variável com esse nome, ele faz assim, minha variável. Se você só colocasse o MI e apertasse o tab, ele ia perguntar, você quer colocar a função mínimo ou você quer colocar a variável minha variável? Aí você seleciona e dá Enter, tá vendo? Então, ó, MI tab, ah, beleza, eu quero a minha variável. Selecione e dá Enter, beleza? Então, o Tab, ele faz isso. Se tiver uma variável só com esse nome, ele já preenche. Se tiver mais de uma coisa possível com esse nome, ele abre a lista de opções para você e você com a setinha no teclado vai selecionando e dá Enter para escolher. Outra função do Tab não é só o Tab, né? É Shift Tab, que é o quê? Por exemplo, agora eu quero arredondar esse número. Eu vou printar esse número arredondado. E para arredondar o número é a função round. Só que aí quando eu escrevo aqui o round, eu paro e penso, quais as informações que eu tinha que passar para o round para ele funcionar mesmo? Eu não lembro de cabeça. O que você faz? Shift Tab. Olha lá, quando você aperta Shift Tab, ele te dá a explicação da função. Então ele fala, olha, você tem que passar um número e depois o número de dígitos. Ah, tá, beleza. Então eu vou passar o minha variável e o número de dígitos, uma casa decimal, por exemplo. E aí se eu rodar esse código agora com Ctrl Enter, olha lá, ele printou para mim o número, que é esse print aqui de cima, e depois o número com uma casa decimal, que é esse aqui de baixo. Então o Shift Tab, ele te ajuda nisso. Mas tem uma outra coisa que o Tab ajuda também, que é para listar os métodos que você tem disponível. Por exemplo, vou criar aqui um texto do meu nome, Lira. Aí, vou botar Lira com letra minúscula. Digamos que eu queira rodar a função para colocar ele com a primeira letra em letra maiúscula. Se você escrever a variável, texto, ponto, e depois do ponto, tá vendo? Coloquei ponto. E assim que você apertar o ponto, depois você aperta o Tab. Olha o que ele faz. Ele olha para o cara de trás e fala, pô, quem é texto? Texto é uma string no Python. Beleza, se texto é uma string no Python, ele vai abrir para você uma lista com todos os métodos de string que você pode escrever aqui, tá vendo? Então aqui tem todos os métodos de string que você pode colocar aqui depois do ponto. E, por exemplo, para colocar a primeira letra maiúscula, é esse primeiro aqui, o método capitalize. Aí você seleciona com a setinha do teclado, capitalize e pronto. Então agora se eu mandar isso aqui, ó, printa
esse texto capitalize, olha lá, eu escrevi aqui Lira com letra minúscula e aqui ele printou para mim Lira com letra maiúscula, tá? Então não foca no código em si, Python foca mais no atalho. Então a gente aprendeu 3 formas de usar o tab. O tab para completar a variável para a gente automaticamente, o tab para dizer para a gente o que a gente tem que preencher naquela função, que é shift tab na verdade, e o tab para a gente exibir uma lista com todos os métodos disponíveis para a gente, que é ponto e aí aperta o tab, beleza? E aí, pra gente finalizar a aula, tem 2 coisinhas que eu queria falar pra vocês. Tá gostando da aula até agora? Essa é a terceira coisinha que eu não tinha comentado. O que você faz? Vem aqui, ó, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, é de graça. Vai lá, dá moral pra gente. O vídeo chega em mais gente, ajuda todo mundo. Vambora, dá o like aí e se inscreve no canal. Então, voltando aqui agora para as 2 coisas que eu queria te falar. É o seguinte, primeiro delas, tem alguns atalhos de código que são muito úteis pra gente. E aí eu vou te escrever alguns códigos aqui e eu vou te mostrar esses atalhos funcionando. Por exemplo, digamos que eu queira escrever aqui um comentário. E eu vou escrever assim, ó. Agora, vamos aprender novos atalhos de código. Aí eu penso assim, putz, eu quero aparecer um comentário. Como é que eu faço para comentar essa linha de código? Ctrl barra. Tá vendo? Ó, vou fazer de novo. Ctrl barra. Ctrl barra vai comentar a linha de código. Comentário é aquela linha que o Python vai ignorar. Tá vendo? Ele bota a hashtagzinha lá na frente. E Ctrl barra tira o comentário. Ctrl barra coloca, Ctrl barra tira. Ctrl barra coloca, Ctrl barra tira. Beleza? Aí tem um outro atalho que muita gente já usa. Esse aqui muita gente já usa, então eu vou passar rápido com ele, que é o quê? Ó? Digamos que eu queira chegar aqui, escrevi aprender errado, escrevi aprender. E eu tô aqui no final, eu quero ajeitar. Você pode pegar o mouse, vir aqui e clicar e escrever aprender. Ou então, se você fizer com o teclado, ó, Ctrl, pressionar o Ctrl e usar a setinha do teclado para um lado e para o outro, ele vai pulando de palavra em palavra, tá vendo? Ó? Ao invés de pular uma de cada vez, ele vai pulando de palavra em palavra. Aí é mais rápido de você mexer no seu código. Eu, quando estou programando direto assim, eu não gosto de ficar mexendo no mouse, não. Então, quando eu tenho que mexer em alguma coisa que eu não ajeitei, eu faço assim, Ctrl, pá, mexo, show de bola, pá, e ajeito aqui o código. Beleza? Então, Ctrl seta faz isso pra gente. Ctrl S, vou passar mais rápido agora. Ctrl S, salva. Então, ó, salva o arquivo pra gente. É só olhar aqui em cima, ó, presta isso aqui em cima, tá vendo? Ctrl S, salvou, tá vendo? Salva o arquivo do Jupyter pra gente e Ctrl D, deleta a linha de código. Então, o pessoal que fica deletando a linha de código assim, seleciona e apaga, pô, dá maior trabalho, faz isso não, Ctrl D, deleta aquela linha. Você pode estar em qualquer pedaço da linha de código, Ctrl D, pum, vai deletar aquela linha de código para você. Beleza? Então, esses atalhos aqui úteis para código, esse aqui é a obrigação de usar, que você fica veloz na hora de fazer os seus códigos. E aí eu tenho um último comentário para você. Eu dei vários atalhos para você, mais de 10 minutos de vídeo aqui, se bobear, só dando atalho para você. Mas se tiver um atalho que você não aprendeu, o que você faz? Cara, aqui ó, dentro do Help do Jupyter, tem aqui uma lista, ó, Keyboard Shortcuts, ou seja, os atalhos de teclado. E ele fala tudo que você pode para fazer, os atalhos que são em Command Mode, tá vendo? E os atalhos que são em Edit Mode. Beleza? Olha que legal. E você tem vários atalhos aqui. E aqui dentro, você tem um botão aqui ó, de editar atalhos, tá vendo? Quando você clica em editar atalhos, olha que legal, você pode inclusive pegar coisas que, por exemplo, no seu Jupyter, esse Run All Cells, ou seja, executar todas as células de código, ele não tem atalho. Não tem atalho. Por padrão do Jupyter, ele vem sem atalho nenhum. E lá no final, ele explica como que você faz para construir o atalho. Ah, para combinar 2 teclas, você bota um hífen para combinar as teclas. Ctrl escreve assim, Alt escreve assim, Shift escreve assim, e assim vai. Então, você aqui pode pegar os comandos do Jupyter que você quiser e colocar um atalho aqui. Então, por exemplo, rodar todas as células de código, eu vou adicionar um atalho aqui nele. Eu vou adicionar um atalho Ctrl, Shift, Enter. Tá vendo? Ctrl, Shift, Enter. Aí você vem clicando mais aqui. Pronto. Agora Ctrl, Shift, Enter virou um atalho do meu Jupyter. A mesma coisa eu vou fazer para ele limpar todas as células. Que eu não sei se você já faz isso, mas eu no Jupyter faço direto. Que está lá embaixo, que é Clear All Output. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Taranana, tá aqui, ó. Clear All Cells Output. Por padrão, ele não tem atalho. Então, eu vou chegar aqui e vou adicionar o Ctrl, Shift, C de casa, ou C de Clear, para ele limpar. E aí, repara como é que vai ficar interessante agora. Eu coloquei esses 2 atalhos aqui. Um ponto importante.
todo atalho que você cria, ele só funciona em Command Mode, ele não funciona em Edit Mode, tá? O Jupyter até explica para você dentro dessa caixinha aqui de Edit Keyboard Shortcuts. Ele fala aqui lá embaixo, ele fala, olha, só vai funcionar para Command Mode, não vai funcionar para Edit Mode. Não tem problema, a gente usa no Command Mode. Mas olha só que legal, agora se eu quiser executar esse meu bloco inteiro de código, eu posso Ctrl Shift C, limpa tudo, tá vendo? Limpou tudo. E agora eu posso dar Ctrl Shift Enter e ele executa todos os códigos. Ó, executou esse aqui do print lira, executou todos os códigos para mim. Então agora, ó, Ctrl Shift C, limpa tudo, Ctrl Shift Enter, executa. Ctrl Shift C, limpa tudo, Ctrl Shift Enter, executa. Então, você pode criar os atalhos para as funções que você mais usa aí. Beleza? Então, galera, é isso. O vídeo ficou até um pouco mais longo do que eu esperava, mas eu quero saber, você gostou do vídeo? Deixa aqui pra mim nos comentários se você gostou desse vídeo e desse estilo de vídeo mais, pô, toma aqui essas dicas, toma aqui essa cartilha com essas dicas e tal. Me fala se você quer mais vídeo nesse estilo, deixa nos comentários que eu preciso saber. Se você não gostou, pode falar também, Lira, não gostei não, faz mais vídeo assim não. Eu quero saber, me diz aí nos comentários. E aproveita, chegou no final do vídeo, não deu like, não se inscreveu, deixa o like, se inscreve, um beijo e até a próxima.